Tudo tranquilo? Então tá. A gente vai ter agora uma aula sobre eletrólitos. O que são eletrólitos? Então, gruda aqui no professor Anselmo e você vai entender o que são eletrólitos. Então tá? Belezinha? Vamos lá então. Galera, primeira coisa que eu preciso que você saiba de eletrólitos é o seguinte. Deixa eu abaixar aqui só para a gente poder, então, entender o que são eletrólitos, tá? Então, deixa eu colocar euzinho aqui no cantinho e vamos lá. Então, o que são eletrólitos? Bom, eletrólitos são substâncias que, em meio aquoso, conduzem corrente elétrica. Isso que são eletrólitos. As substâncias que não conduzem corrente elétrica em meio aquoso, elas não são consideradas eletrólitos. Eletrólitos conduzem corrente elétrica, não eletrólitos não conduzem corrente elétrica. Muita atenção. Essa condução a gente está falando em meio aquoso. Substâncias que, ao serem colocadas na água, dissolvidas na água, irão ou não conduzir corrente elétrica. Quem conduz é eletrólito, quem não conduz não é um eletrólito. Bem, os eletrólitos eles serão substâncias iônicas, como as bases e os sais, né? Ou moleculares, como os ácidos. Isso é importante, hein? Se você lembrar das nossas aulas de ligações químicas, onde a gente definiu ligação iônica, covalente, metálico, fizemos uma tabelinha de comparação. Então, o fato de ser iônico e molecular é importante. Os não eletrólitos são todas substâncias moleculares que não conduzem corrente elétrica. Na verdade, cara, os ácidos são os únicos compostos moleculares que vão conduzir corrente elétrica, beleza? Os eletrólitos são os caras que sofrem dissociação iônica, no caso das bases dos sais, e ionização, no caso dos ácidos em meio aquoso. Já os caras que não são eletrólitos, eles não vão sofrer nem dissociação iônica e nem ionização no meio aquoso, certo? Os eletrólitos em água, eles formam íons, eles vão liberar íons. Vamos melhorar um pouco isso. No caso das bases sais, eles liberam íons. No caso dos ácidos, eles formam íons em meio aquoso, certo? Já os não eletrólitos, não. Esses vão formar moléculas quando dissolvidos em água, certo? Aqui só um exemplozinho. Açúcar, por exemplo. Quando a gente dissolve açúcar em água, você vai ver, ó, montamos todo um sistema aqui, ó, uma bateria, um recipiente com água, os eletrodos ligados a uma lâmpada. E vamos dissolver açúcar aqui dentro. Só que açúcar, cara, é um composto molecular que, dissolvido em água, ele vai formar moléculas. Logo, não conduz corrente elétrica, logo, não acende a lâmpada. Já que, ó, no caso dos sais ou dos ácidos ou das bases que vão ser dissolvidas aqui em água, você vai perceber que a lâmpada acende. Por isso que ácidos, bases e sais são eletrólitos, porque conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Beleza? Um eletrólito, você vai perceber o seguinte: ao dissolver esse cara na água, ele vai formar íons. Então, você vai ver partículas de íons aqui, ó, íons positivos, íons negativos, que vão estar sendo formados. Aqui a gente partiu de um sal, que é o cloreto de cobre 2, né, o cloreto cúprico, né, aonde para cada cátion de cobre 2 mais, eu terei 2 ânions de cloro menos. Então, você percebe aqui. E são esses íons que vão conduzir corrente elétrica. Agora, o etanol, o açúcar, que são substâncias moleculares que não formam íons na água, eles vão formar moléculas. Não tem a presença de cargas, por isso não conduzem corrente elétrica. Então, aqui define bem, né? Para ser eletrólitos tem que formar ou liberar íons em meio aquoso. E aí, dessa forma, conduz corrente elétrica, certo? Bom, pela teoria de Arrhenius, né? Então, você está mostrando aqui, ó, o cloreto de sódio, ele é interessante, porque além dele conduzir corrente elétrica em meio aquoso, ele também conduz corrente elétrica quando derretido. Notem que no estado puro, sólido, não conduz corrente elétrica. Derreteu ele, conduz corrente elétrica. Dissolveu ele em água, conduz corrente elétrica. Então, o cloreto de sódio, ele consegue dissolver, aliás, na verdade, todas as bases e todos os sais são compostos iônicos, conduzem corrente elétrica em meio aquoso, ou quando fundidos, ou quando derretidos. Perfeito? Só para mais uma vez você entender um pouquinho, lembra que você pegou aqui ó, o cloreto de sódio, quando você coloca ele em água, ele vai dissociar, ou seja, ele vai sofrer uma dissociação iônica, liberando os íons positivos e os íons negativos. Era um cristal, né, porque os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Quando colocados em água, eles sofrem um fenômeno chamado de dissociação iônica. Os compostos iônicos dissociam. No caso dos ácidos, que é molecular, eles ionizam, tá ok? E é isso que eu estou mostrando aqui, ó.
Ácido puro não conduz corrente elétrica de jeito nenhum, porém, dissolvido em água, ele sofre o fenômeno da ionização e, desta forma, conduz corrente elétrica. Então, isso é muito interessante de você lembrar. Bases e sais conseguem conduzir corrente elétrica em meio aquoso ou derretidos, por serem compostos iônicos. Os ácidos só conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Então, repetindo, bases e sais puros, sem estar dissolvido em água. Se estiverem derretidos, conduz corrente elétrica. No estado sólido, não. Os ácidos puros não conduzem corrente elétrica, somente em meio aquoso. Perfeito? Beleza? Então tá. Para a gente fechar essa aula, vamos fazer então um comparativo entre os ácidos, as bases, os sais na teoria de Arrhenius. Então, ó, ácido é um composto molecular. As bases são compostos iônicos. Os sais são compostos iônicos. Os ácidos são compostos moleculares porque fazem ligação covalente. As ligações que ocorrem são as ligações por compartilhamento de pares eletrônicos ou até por uma ligação dativa, mas são ligações covalentes. Já nas bases, as ligações que ocorrem são as ligações iônicas. Podem ocorrer ligações covalentes, mas predomina a ligação iônica. O mesmo nos sais, por isso são compostos iônicos. Os ácidos sofrem ionização. Então, ácido clorídrico em água libera um IH+, sem alimentos. Ele ioniza. Lembra, isso aqui é um cara que não é íon, mas em água tem a capacidade de ionizar. Bases e sais sofrem dissociação iônica. Isso aqui já é um composto iônico, já é uma ligação iônica que só vai separar, dissociar. Então, essa é a diferença, tá? Os ácidos podem ser gases ou líquidos. Nos inorgânicos, tá, gente? Na química orgânica, nos ácidos carboxílicos, existem ácidos sólidos, mas na inorgânica não, tá? Todos são gases ou líquidos. Já as bases são sólidas. Tem uma exceção que a gente vai ver quando estudar as bases, que é o hidróxido amônio, mas guarda isso, as bases, por serem compostos iônicos, são sólidos. E os sais são sólidos todos, sem exceção, por serem compostos iônicos. Os ácidos conduzem corrente elétrica em meio aquoso. Bases e sais conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou quando fundidos. Fundidos seria derretidos, certo? Então tá, essa tabelinha importantíssima, tente entendê-la. Veja e reveja essa aula quantas vezes quiser para você entender bem o conceito de eletrólitos, não eletrólitos e os principais eletrólitos da química inorgânica que a gente estuda, que são os ácidos, as bases e os sais. Faça os exercícios aí do seu material, estude bastante, capricha e você vai ter sucesso. Bons estudos!